Boa noite. A igreja tá bonita, um pouco mais florida hoje. E a graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? É uma honra receber alguns dos nossos irmãos da nossa congregação, Igreja Batista da Graça, em Nova Iguaçu. É uma honra tê-los aqui. Estão vivendo um momento importante também da sua história. Tenho certeza que Deus está conduzindo vocês para a melhor fase, talvez, da vida dessa igreja, tá bom? E a gente fica muito feliz por fazer parte disso. Embora a nossa contribuição é muito pequena, mas a gente se alegra, tá, em estar ajudando, apoiando essa amada igreja, tá bom? Bom, irmãos, eu queria convidar todos os nossos irmãos, visitantes, todos que estou vendo aqui, a abrir o texto que está no Evangelho de João, capítulo de número 9. Vamos fazer uma leitura desse capítulo. Evangelho de João, capítulo 9. Peço que você fique atento, a gente vai saltar alguns versos. O pessoal da casa está acostumado, né? Mas eu vou avisando, tá? Conforme a gente for saltando. Não tem muita lógica, não. Mas aí me acompanhe, tá? Verso de número 1. Diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Vamos pular para o 6. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus discípulos, ou melhor, seus vizinhos, e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Vamos para o 14. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Verso 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Amém? Deixe sua Bíblia aberta. Esse é o nosso texto. Vamos orar mais uma vez. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, mais uma vez lida, Senhor, e exposta diante de nós. Obrigado, Senhor, por esse culto de louvor, pela reunião, Senhor, das nossas duas igrejas, a nossa congregação e a igreja mãe. Obrigado, Senhor, porque só o Senhor pode fazer isso. Unir pessoas, Senhor, tão distintas, de lugares tão diferentes, mas unidas, Senhor, em um mesmo corpo e em um mesmo propósito. Obrigado, Senhor, por esse culto que já se iniciou e pela adoração, Senhor, que estamos prestando a Ti. Que esse momento, Senhor, também seja um momento de adoração. Que o Senhor fale, Senhor, através de nós. E que, acima de tudo, o Teu nome seja glorificado. Nenhuma gota de glória para nós, mas toda a glória para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Tá difícil hoje, mas vai dar. Bom, irmãos, deixe-me fazer um breve resumo. Nós estamos numa série de mensagens
no Evangelho de João. Para quem tem acompanhado, tem visto isso. Nós temos defendido... Isso é difícil pregar hoje, hein? Desculpa, irmão. Bom, voltei. Nós temos pregado essa série de mensagens, já estamos no 29º sermão, e temos defendido que esse evangelho ele é uma espécie de manual evangelístico. João, não tão preocupado com a ordem cronológica dos fatos, mas sim com a ordem teológica dos fatos, ele tem pelo menos um objetivo em mente. Ele quer apresentar para as pessoas que ainda não conhecem nada acerca de Jesus, para que, vendo Jesus, creiam nele e creiam para a vida eterna. Esse é o objetivo de João. Por isso, ele amarra, ele organiza todo o seu evangelho em uma sucessão de testemunhos que temos visto desde o primeiro sermão. O testemunho aqui não necessariamente é testemunho de pessoas apenas, embora tenham testemunhos assim, mas testemunho de coisas, como, por exemplo, o testemunho da eternidade, o testemunho da encarnação, ou como vimos semana passada no capítulo 8, o testemunho da verdade. Hoje, no capítulo 9, nós veremos o testemunho da luz. É sobre isso que vamos falar um pouco. Então, a comparação aqui é inevitável. Deixe-me fazer pelo menos duas comparações do capítulo 8 e o capítulo 9 de João. No capítulo 8, a condição do homem sem Deus é colocada sob o ponto de vista da escravidão. Enquanto no capítulo 9, a condição do homem é colocada no ponto de vista da cegueira. No capítulo 8, o homem é escravizado pelo seu próprio desejo ou pelas suas paixões. No capítulo 9, o homem é escravizado pela sua impotência. Bom, estamos diante do sexto sinal que Jesus realiza nesse evangelho. E três coisas aqui a gente precisa observar inicialmente. Primeiro, esse sinal trata-se da cura de um cego de nascença. Não sei se você já parou para pensar nisso, eu não sei se você já tentou se imaginar, se você já fechou os olhos caminhando sobre a rua, mas nada do que você tenha tentado pode chegar perto dessa deficiência. Nada. Uma pessoa que nasceu enxergando, que conhece categorias como cores, como brilho, contraste, não pode imaginar o que é uma pessoa nascer cega. A cegueira de nascença, esse tipo de deficiência é algo tão sério que os judeus daquele tempo acreditavam que apenas Deus poderia curar um cego de nascença. Só Deus poderia fazer isso. Bom, segunda coisa, o tamanho desse milagre é que por 5 vezes uma pergunta é repetida nesse texto. E eu quero que você fique atento a ela. A pergunta é sobre o como o milagre foi feito. Como é que se deu isso? Como ele curou você? Como ele restaurou sua vista? 5 vezes essa pergunta vai ser repetida, porque, irmãos, o milagre realmente é muito impressionante. E por último, as pessoas custam a acreditar nesse milagre. Você vai ver, e a gente viu aqui na leitura, que depois da cura desse cego, os vizinhos ficam pasmados, a ponto de levar o homem aos fariseus. Você vai ver na história que os fariseus ficam também pasmados. Eles mandam chamar os pais daquele homem. Não, peraí. O único jeito da gente desmentir esse milagre é a gente provando que esse homem não nasceu cego. Então vamos chamar os pais do camarada. Chamam os pais. O que acontece? Não dá em nada, porque os pais falam, não, realmente, ele nasceu cego. E aí, não satisfeitos, mandam chamar o homem de novo. Perguntam de novo a ele, interrogam de novo a ele. Conclusão, irmãos, expulsam ele, talvez da sinagoga, mas o ponto é, eles não conseguem acreditar que o milagre foi feito. Bom, o nosso capítulo será dividido em 4 tipos de cegueira. A cegueira teológica, a cegueira física, a cegueira religiosa e a cegueira espiritual. A grande lição que vamos aprender nesse texto é: a luz neste mundo é provisória. Por enquanto, ela dá luz aos cegos e cegos orgulhosos. Somente os que reconhecem a sua deficiência e obedecem à palavra de Jesus poderão dizer: eu era cego, mas agora vejo. Bom, sigamos então, verso de número 2. 4 tipos de cegueira. Primeiro, a cegueira
teológica. Tá difícil. Viu, Ricardo? Não quis pregar? Me ajuda aqui alguém, vê se consegue aumentar o ar aqui um pouco. Obrigado. Minha garganta já não tá ruim, o ar tá batendo direto em mim. Obrigado. Se ficar calor, a gente liga de novo. Bom, me acompanhe. Verso de número 2. Nada vai impedir a palavra de Deus. A gente vai pregar assim mesmo, torcindo, de qualquer jeito. Bom, cegueira teológica. Verso 2, diz assim: seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? É curioso, irmãos, que num texto onde a gente vai falar basicamente sobre a cegueira, o combate à cegueira, o testemunho da luz, a gente comece exatamente pelos discípulos. É curioso porque a gente esperava começar pelos fariseus. Não, a gente vai começar pelos discípulos. Isso aqui já ensina uma lição pra gente, que quando a gente fala de cegueira espiritual, cegueira teológica, ou seja, podemos estar errados em alguns conceitos teológicos que nós mesmos temos. Isso a gente precisa reconhecer. Até os discípulos de Jesus estavam cegos em algum sentido. Então veja, eles fazem a famosa pergunta: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais? Essa pergunta, irmãos, evoca pra gente, lembra, uma famosa teologia muito combatida por nós, pela igreja, enfim, inclusive na escritura, a famosa teologia da retribuição. A teologia da retribuição ficou muito famosa a partir dos estudos do livro de Jó. Quando você lê o livro de Jó, você vê a figura dos 4 amigos de Jó, que de amigos não tinham muita coisa. A verdade é que esses 4 amigos se apresentam para Jó não para consolá-lo, não para ampará-lo apenas, mas para fazer uma espécie de leitura teológica da vida dele, para ver como é que o sofrimento de Jó se encaixa na teologia. Se a teologia é retributiva, irmão, só tem uma conclusão: não há sofrimento sem culpa. Esse é a conclusão desse tipo de teologia. Não há sofrimento sem culpa. Em outras palavras, se alguém sofre, se você está sofrendo nesse momento, os teólogos da retribuição diriam exatamente isso: você está sofrendo por culpa sua. Você está sofrendo porque você cometeu algum pecado, ou até, como diz no próprio texto, ou até os seus pais. Difícil aqui um feto ter cometido pecado. Aqui provavelmente seria o pecado dos pais. Mas o ponto que a gente precisa se ater é que a teologia da retribuição, ela destrói vidas. E eu quero lembrar aqui justamente do sofrimento de Jó. No capítulo 22 do livro de Jó, Elifaz, um dos amigos de Jó, deixa isso muito claro. Como é que funciona essa teologia? Eu vou ler para você. Ele diz assim: que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? Não é grande a sua maldade? Não são infindos os seus pecados? Você não deu água ao sedento, reteve a comida ao faminto, você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou a força dos órfãos. Por isso está cercado de armadilhas e o perigo repentino o apavora. Veja, irmãos, Elifaz, ele já tinha concluído que a sequência de tragédias na vida de Jó tinha sido por causa de algum pecado que Jó cometeu. Interessante que Jó, em algumas partes do seu livro, ele vai confessar diante de Deus justamente o contrário de tudo isso que é dito. Ele vai dizer: Senhor, por acaso eu não servi os órfãos? Por acaso eu não chorei pelas viúvas? Então, na verdade, irmãos, a gente aprende, se a gente tomar o primeiro capítulo de Jó, que a história de Jó, a sequência trágica na sua vida, todo o seu sofrimento, não tem origem em seus pecados. Pelo contrário, tem origem na sua fidelidade. Jó, capítulo 1, verso 8. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então, Deus está chamando Satanás para a conversa, dizendo assim: olha o meu filho, não como ele tem pecado, mas quanto ele é fiel. E o próprio Satanás vai responder no verso 11, dizendo assim: mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará.
Não é, olha, estende a tua mão contra ele porque ele tem te amaldiçoado. Não, estende a tua mão, porque com certeza ele vai blasfemar contra ti. Então, irmãos, a teologia da retribuição não funciona na vida de Jó. Eu atribuo isso a pelo menos uma coisa. A teologia da retribuição, ela é equivalente à lei da semeadura. E é verdade quando a gente diz que o que plantamos, nós colheremos. Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer isso. O que o homem plantar, isso ele colherá. Mas por mais, irmãos, que isso seja uma verdade, e por mais que a teologia da retribuição esteja certa em alguns aspectos, em algumas realidades, sim, estamos sofrendo consequências dos nossos próprios pecados, mas essa lei não pode ser universal. Ela não pode ser aplicada a todas as situações, a todas as vidas, a todas as experiências de sofrimento. A realidade é muito complexa. As pessoas sofrem por vários motivos. São muitos eles. Quando a gente fala, por exemplo, da lei da semeadura, colhemos o que plantamos, a gente precisa lembrar que tem coisas que a gente não pode plantar. Já parou para pensar nisso? Tem coisas que a gente não consegue plantar. E aí eu pergunto, se você não pode plantar, como é que você vai colher? Por exemplo, irmãos, a tua salvação. A salvação não é um salário pago pelo teu trabalho. A salvação é um presente gratuito das mãos do nosso Deus. Lembra? Venham e comprem sem preço e sem dinheiro. Essa é a salvação das nossas almas. Bom, essa teologia, irmãos, não pode ser sustentada. Jesus responde no verso de número 3. Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Veja, irmãos, a resposta de Jesus não vai nem para um lado nem para o outro. O ponto aqui não tem a ver com retribuição. O motivo do sofrimento desse homem, e eu disse, a gente pode sofrer por vários motivos, mas o motivo do sofrimento desse homem é para que, através da vida dele, Deus seja glorificado. É isso que ele está falando. Eu divido a resposta de Jesus aqui em duas partes. Primeira, é como se Jesus estivesse dizendo assim, quanto mais trevas, mais luz. Eu comecei falando sobre a deficiência do cego de nascença. O quão terrível deve ser, o quão sofrido deve ser, torna a pessoa dependente de alguém, torna a pessoa superlimitada. Enfim, naquele tempo, aquele homem socialmente excluído. Tanta coisa ruim aconteceu na vida daquele homem. Mas Jesus está dizendo, ei, todas as trevas, todo o sofrimento, tudo isso que ele passou, é para que nesse momento ele abra os olhos e a primeira coisa que ele veja seja a glória do Salvador dele. Esse é o motivo, e se você não se satisfaz com esse motivo, tem algo errado com o seu cristianismo. Imagine, irmãos, aquele homem, eu não sei a idade dele, talvez 20 anos, talvez 30 anos de idade, não sei. Não sei se era um rapaz, se era um homem de meia idade, não sabemos. Vamos supor que foram 30 anos na escuridão, mas ele não morreu sem antes ver a luz da salvação da vida dele. O pior é você viver a sua vida inteira enxergando e não ver Jesus em momento algum. Esse homem viu a Cristo. Mas a resposta de Jesus continua e ela fica um pouco mais preocupante. Ele diz, a luz do mundo é provisória. Me acompanhe, versos 4 e 5. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Bom, irmãos, a resposta de Jesus aqui é essa. A luz neste mundo, ou seja, a minha luz neste mundo é provisória. Não apenas a minha luz brilhará na vida desse homem que andou em trevas, mas escutem isso, a luz é provisória. É interessante isso que Jesus fala quando ele diz a noite se aproxima. Há muito debate aqui, mas encurtando o debate, vamos logo ao ponto. Duas respostas aqui. Há duas coisas importantes para essa frase. A noite se aproxima. Jesus pode estar falando de duas coisas. Eu acredito que ele está falando dessas duas coisas, ok? Primeiro, a noite se aproxima. Jesus está falando do momento em que ele deixará essa terra. Ele agora está caminhando entre os homens. O verbo se fez carne. Vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. A própria luz veio até nós. A luz dos homens brilhou no mundo.
É ele aqui. Mas daqui em breve, a gente calculou, estamos provavelmente na festa da dedicação, entre a festa das cabanas e a dedicação. Ou seja, 6 meses para a crucificação. Daqui a 6 meses, Jesus está dizendo, olha, a noite se aproxima. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então ele está falando desse momento. Vai chegar uma hora em que literalmente o mundo se transformará em trevas. Na crucificação, na morte de Cristo, quando ele expirar pela última vez, quando ele entregar o seu espírito, o mundo ficará em trevas. Mas não só a criação ficará em trevas. O coração dos discípulos vai ficar em trevas. O coração da igreja, da sua família, ficará em trevas. Pelo menos por um momento, pela tristeza da partida. A luz do mundo partiu do mundo. Mas a gente sabe, irmãos, que Jesus, não apenas ele é a luz do mundo, mas nós também somos a luz do mundo. Ele mesmo falou em Mateus capítulo 5, vós sois a luz do mundo. Claro que não temos luz própria, a nossa luz é a luz de Cristo. Então, em outro sentido, a luz, a verdadeira luz partirá, mas os pequenos luzeiros do mundo vão continuar brilhando. Mas veja, irmãos, Jesus está dizendo, aproveitem, porque a noite se aproxima. Então, no segundo sentido, a noite aqui também pode ser o fim dos tempos. Jesus também pode estar falando de quando um dia o mundo será coberto em trevas. A gente, alguns teólogos chamam isso de grande tribulação. O momento de apostasia, onde o anticristo irá reinar, onde literalmente haverá uma coalizão do mal para perseguir, matar e calar a igreja de Deus. Quando essa luz que brilha lá fora, através de vocês, através da igreja, vai, pelo menos por um momento, será apagada. Jesus pode estar dizendo desse momento, vai chegar um dia em que a noite se aproxima e ninguém mais pode trabalhar. Irmãos, essa mensagem ela tem que ser ouvida pelo menos por 2 grupos. Em primeiro lugar, ela tem que ser ouvida pelo mundo. Quando Jesus vira para nós e diz, vocês são a luz do mundo, por implicação, o Dr. Martin Lloyd Jones vai dizer que Jesus também está identificando o mundo. Se nós somos a luz, o mundo é trevas. Se nós devemos brilhar, é porque o mundo está apagado. O mundo está como que tateando no escuro e ele precisa da luz de Cristo que brilha através da sua igreja. Então a primeira mensagem que tem que ser ouvida aqui é pelo mundo. O mundo precisa entender que o pouquinho de luz que tem nesse mundo vem de nós, irmão. Olha que irônico, justamente quem eles tentam apagar a todo momento. Eles tentam tirar Deus da Constituição, eles tentam tirar Deus das leis, da política. A igreja, cada vez mais, será colocada no seu cantinho exclusivo e particular. Sabe por que isso, irmãos? Porque eles podem até tolerar a igreja, mas enquanto a igreja ficar de boca calada, pregando dentro de 4 paredes. A gente tolera vocês, mas por favor, não venha para a praça pregar. A gente tolera vocês, mas não coloca um texto na internet falando de política, por exemplo. A gente tolera vocês, mas fica no canto de vocês. Irmãos, isso vai aumentar cada vez mais, até que a perseguição seja instaurada na vida da igreja. Veja que irônico, eles vão tentar apagar a única coisa que ilumina o mundo. Mas essa mensagem não tem que ser ouvida só pelo mundo, até porque eu acredito que o mundo não vai ouvir essa mensagem. Pelo menos não como um todo. Pelo contrário, a coisa vai só piorar. Essa mensagem tem que ser ouvida por vocês. Nós temos que entender que a noite se aproxima. Nós precisamos entender, estamos aqui agora no calor, por causa de mim, mas estamos aqui em conforto, estamos aqui reunidos, estamos aqui em paz, em tranquilidade, em liberdade, pregando, cantando, louvando. Daqui a pouco a gente vai sair, vamos para algum lugar, comer uma pizza, viu, Ricardo? Né? Vamos fazer alguma coisa. Muito bem, irmão, isso é ótimo. Vamos trabalhar nossa comunhão, vamos nos confraternizar. Amém, glória a Deus. Mas a gente precisa ter no nosso coração um senso de urgência. Por mais que haja um sorriso no nosso rosto, por mais que haja uma expressão de louvor em nós, nós precisamos reconhecer e lembrar, irmãos, o tempo está acabando. Pedro vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 2, com o tempo que nos resta. Você não tem tempo de sobra, você tem tempo que te resta. Então você tem que trabalhar. As obras de Deus precisam ser manifestadas através das pessoas, através da sua vida. Bom, irmãos, é assim que a cegueira teológica ela é vencida pela palavra de Jesus. Segundo lugar, a cegueira física. Vamos voltar ao verso 1.
Ao passar, Jesus viu um cego de nascença, verso 6. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Aqui, irmãos, nós chegamos na cegueira física, na doença propriamente dita, na deficiência que nós já pintamos aqui. Mas antes de falar dos olhos do cego, se é que ele tinha olhos, eu não saberia dizer. Mas antes de falar dos olhos daquele homem, deixa eu falar dos olhos de Jesus. O verso 1 diz assim: ao passar, Jesus viu. E você tem acompanhado a série de mensagens, desde o capítulo 6, irmão, Jesus tem sido duramente atacado. Mais da metade dos seus discípulos o abandonou. Os fariseus, os religiosos, já tentaram prender ele várias vezes, culminando no final do capítulo 8, tentaram apedrejá-lo, tentando promover uma morte precoce do Senhor Jesus. Mas o texto diz: ainda não era chegada a sua hora. Então você concorda comigo que Jesus, passando pelas ruas de Jerusalém, ele poderia estar com os seus olhos, como que a gente, atento, andando pelas ruas do Rio de Janeiro, procurando os nossos adversários. Mas o texto não diz isso. O texto diz que ele está andando no meio dos inimigos, mas ele vê o homem necessitado. Os olhos de Jesus não procuram seus inimigos, ele procura o homem necessitado, o cego de nascença. Bom, eu já falei sobre essa deficiência, é uma das piores deficiências que existe. Esse homem, ele dependia de alguém. Esse homem, ele tinha uma limitação extraordinária e, como eu disse, socialmente ele era excluído. Até porque a teologia vigente naquela época era retributiva, então ele estava sofrendo juízo de Deus. Esse tipo de pessoa era tolerado, mas era tolerado apenas à porta do templo ou à porta dos mercados para mendigar. Essa era a situação desse homem. E aí vem Jesus. Jesus se aproxima dele. Imagina alguém chegando para você e falando assim: olha, deixa eu passar lama no teu machucado aí, que quando você lavar vai ficar curado. Imagina. É basicamente isso que Jesus faz. O problema é que o machucado está nos olhos. E aí Jesus enche o olho do camarada de lama. É interessante enfatizar isso porque essa é a pergunta que a gente faz, né? Por que Jesus curou aquele homem colocando lama no rosto dele e não curou ele com o poder da sua palavra? É uma pergunta séria para se fazer. Algumas respostas são dadas. Eu calculo aqui pelo menos 6 respostas. A gente não vai trabalhar cada uma delas, mas se eu tivesse que escolher uma dessas respostas, eu escolheria o desafio à obediência. Por 3 razões, pelo menos. Primeiro, Jesus podia ter curado aquele homem com o poder da sua palavra. Fato. Algumas pessoas dizem que não. É estranho dizer isso. Não, como não? Alguém diz assim: ele curou Bartimeu porque Bartimeu se tornou cego. Então, né, ele pode curar Bartimeu com o poder da palavra, mas ele não pode curar esse cego com o poder da palavra. Irmãos, aqui é limitar demais o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Ele é poderoso. Nada do que foi feito se fez se não fosse Jesus Cristo. Então, não caberia muito. O ponto é, Jesus poderia ter curado aquele homem com o poder da sua palavra. Ok? Segundo, ele mandou o homem ir até o tanque de Siloé. Isso aqui é uma nota que a gente precisa ficar atento. Você lembra, na festa das cabanas, o tanque de Siloé foi citado. Aquele ritual onde o sumo sacerdote ia até o tanque, tirava um jarro de água do tanque de Siloé, caminhava até o templo, derramando a oferta de libação no templo, como que clamando pelos dias em que o Messias viria. E a gente não mais precisaria buscar água no tanque de Siloé, porque teríamos a fonte de água viva entre nós. Aquele ritual, isso também é lembrado aqui. João traduz: Siloé significa enviado. O enviado de Deus manda ele se lavar no tanque do enviado. Então, é para lá que ele vai, ele lava e fica curado. Terceiro lugar, o terceiro motivo. O texto não explica o motivo do composto que Jesus fez. Não explica. Por que Jesus fez a terra com saliva? Não sabemos. Mas o texto enfatiza a obediência daquele homem. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Por mais estranho que possa parecer para você, alguém pedir para passar lama em você e aí dizer que vai te curar, aquele homem, irmãos, que talvez 20, 30 anos, cego de nascença, mendigando a porta do templo ou de algum outro lugar, ele recebe a ordem, ele obedece a ordem e ele volta curado.
É isso que o texto diz pra gente. Então, se eu tivesse que escolher uma coisa, eu escolheria: aquele homem foi desafiado a obedecer. E, de fato, ele obedeceu. Bom, o texto prossegue, versos 8 ao 13. Então, aqui a gente começa uma série de reações. Eu vou passar por aqui bem rápido, mas essas reações são importantes. Reações ao grande milagre que foi feito. E o primeiro grupo que aparece são os vizinhos. Vizinho, irmãos, às vezes ajuda, mas tem hora que atrapalha. E aqui eles não podiam atrapalhar mais ainda, né? Os vizinhos ficam impressionados porque vê o mendigo, né, que eles estavam acostumados a ver caminhando entre eles, andando normal, enxergando, conversando, enfim, um homem restaurado. Eles ficam impressionados. A partir desse momento, irmãos, então a gente abre aquela série de perguntas. Como isso aconteceu? Veja, verso 10. Como foram abertos os seus olhos? Deixe-me mostrar a resposta do homem aqui, porque depois isso só será repetido. O homem responde: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. É importante a resposta desse homem, e eu quero que você preste atenção nisso, na progressão da fé desse homem. Como ele vai progredir em sua fé até que ele realmente se encontre com o Filho do Homem e entregue totalmente a sua vida a ele. Veja isso. Em primeiro lugar, a resposta dele é um homem chamado Jesus. Para quem está acostumado ao Evangelho de João, já vê aqui uma grande diferença, né, Costa? Uma grande diferença com aquele homem lá do tanque de Betesda, que estava há 38 anos esperando alguém para ajudá-lo. Jesus vai lá, cura o homem, e aí quando perguntam a ele, ele não sabe nem o nome de quem o curou. Esse homem é diferente, ele sabe quem é, e ele começa a sua resposta dizendo, um homem chamado Jesus. Já tem uma diferença aqui, mas veja, irmãos, ele dá um bom resumo, e o resumo basicamente é esse: olha, eu lavei e estou curado. Aqueles homens não estão satisfeitos. E aí, como eu disse, vizinho às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Levam ele para os fariseus. E aqui a gente sai da cegueira física para a cegueira religiosa. A cegueira teológica foi vencida pela palavra de Jesus. A cegueira física foi vencida em obediência à palavra de Jesus. Agora a gente chega na cegueira religiosa, verso 14. Diz assim: era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Aquele homem chega diante dos fariseus e a primeira coisa que os fariseus fazem, adivinha? É perguntar como isso aconteceu. Todo mundo quer saber isso, já é um mistério. Eles estão impressionados. A primeira pergunta é: como isso aconteceu? Como o homem responde, o homem repete tudo o que diz, como eles não conseguem entender, eles custam a acreditar, o que os fariseus vão fazer no primeiro momento? Eles vão tentar puxar um aspecto da lei de Deus, que eles já tentaram fazer, eles vão continuar a tentar fazer isso até o final, incriminar Jesus pelo descumprimento da lei do sábado. A gente já viu, irmãos, que isso não se sustenta, né? No sábado, o judeu tinha muitas obrigações, mas uma coisa ele não era desobrigado: o judeu podia fazer o bem no sábado. Muito mais, um profeta ou o próprio Senhor Jesus podia curar no sábado. Isso não se sustenta. Alguns homens no meio do próprio povo, os fariseus estão dizendo assim: olha, esse homem não pode ser de Deus porque ele não guarda o sábado. Alguém se levanta e diz assim: mas espera aí, como é que ele não pode ser de Deus se ele acabou de realizar esse sinal miraculoso? Se ele fez algo que a gente nunca ouviu falar. E aí, irmãos, a coisa fica meio dividida. Eles viram para o próprio homem e perguntam assim: tá bom, mas e você, o que que fala? Olha só, ele é um profeta. Eu disse, olha a progressão da fé desse homem. Ele já não é mais um curandeiro, ele é um profeta. Ele é um enviado de Deus. Versos 18 ao 23. A cegueira religiosa continua. Os homens não acreditam no moço, não acreditam nos vizinhos, e eles falam: vamos chamar os pais dele. Nessa cena é importante você notar que quando os pais são convidados, a primeira pergunta que se faz aos pais é: como? Os pais não estavam presentes na hora do milagre. Eles querem saber se os pais sabem, mas eles querem também que os pais confirmem se aquele menino é de fato o filho deles e se ele é cego de nascença. Bom, 3 respostas os pais dão aqui que colocam os pais em oposição ao cego de nascença. Presta atenção.
É mais ou menos assim. Eles respondem: olha, não sabemos nada sobre a cura. Eles estão meio coagidos, né? Não sabemos nada sobre esse tal Jesus. E melhor, ele já tem idade. Opa, já sabemos que esse homem não é uma criança. Já sabemos que ele é um homem de maior idade. Ele já tem idade para responder por si só. Basicamente, os pais estão tirando o corpo fora. Basicamente, os pais estão com medo. O próprio João vai escrever isso, dizer que naquele período as pessoas estavam sendo coagidas. Quem se mostrasse ao lado de Jesus, apoiasse a campanha de Jesus, poderia ser expulso das sinagogas. Os pais não queriam isso. E aí eles jogam a responsabilidade para o seu filho. Né? Já que é ele que está falando que foi curado, já que é ele que encontrou o homem, deixa ele responder. Eles estão com medo, irmão. Bom, isso é importante por causa do grupo final de versículos dos religiosos. Versos 24 ao 34. O que eles fazem? Eles mandam chamar o homem de novo. Irmãos, que faxina. Era tão fácil abraçar o rei e crer no milagre, né? Mas eles mandam chamar o homem de novo. Vamos chamar ele de novo, tem alguma coisa errada. E a gente vai resolver. Bom, chamam o homem de novo. É interessante que dessa vez eles apelam para a glória de Deus. O apelo aqui parece com o nosso pelo amor de Deus, já viu? Pelo amor de Deus, fala a verdade. Eles falam, para a glória de Deus, fala a verdade. É interessante que o milagre aconteceu para a glória de Deus. Mas então, eles dizem ao homem assim, olha, sabemos que esse homem é pecador. Preste atenção no contraste desse homem com os seus pais. Diferente dos seus pais, esse homem não está com medo. Diferente dos seus pais, ele vai para cima dos religiosos. E veja a resposta dele, olha só. Não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Irmãos, esse homem aqui claramente não tem muito conhecimento sobre Jesus. Ele não sabe muita coisa sobre a campanha de Jesus, talvez sobre os discípulos. Ele não conhece muita coisa, mas uma coisa ele sabe, o que Jesus fez na vida dele. Quão poderoso, irmãos, é o testemunho do que Jesus fez na nossa vida. Lembra? Porque os vizinhos que nos conhecem vão nos ver depois. Eles vão passar por nós e vão dizer assim, ué, mas aquele é o Wellington? Que isso? Aquele é o Natanael? Eles verão a diferença, por mais que alguns não creiam e custem a acreditar. Eles podem negar tudo, mas eles não podem negar o que Deus fez com a gente. E aí a pergunta continua, como ele lhes abriu os olhos? Ah, irmãos, aqui o homem já está meio sem paciência, parecido com a gente aqui, né? É a quinta vez que eles perguntam isso. E aí o homem fala assim, olha só, eu já falei para vocês, eu não vou ficar repetindo. E aí o homem vai para cima, ele fala assim, parece até que vocês querem ser discípulos de Jesus. Aí eles ficam furiosos. Ele fala assim, não, nós somos discípulos de Moisés. Porque Moisés, a gente sabe de onde veio. Esse homem a gente não sabe nem de onde ele é. Aí o homem falou, opa, a oportunidade aqui, ó. A oportunidade é essa. Obrigado. A oportunidade é... ele diz assim, olha que extraordinário. Vocês não sabem de onde ele é. Vamos ler? Verso de número 30. Verso 30. Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Irmãos, o argumento daquele pobre homem que era cego, mas agora vê, é irrefutável. E não sei se você percebeu, mas o argumento do homem utiliza justamente a teologia da retribuição. Né? E eu disse para você, a teologia da retribuição, a lei da semeadura, funciona. Ela é verdadeira. Não para todos os casos, mas para alguns. O que ele está dizendo aqui é, por acaso Deus ouviria um pecador? Por acaso Deus ouviria um homem que não fala por ele? Por acaso a gente já viu alguém que era cego de nascença ser restaurado? Não. Então isso prova que, de alguma maneira que a gente não entende, esse homem é enviado de Deus. Esse homem não é pecador, pelo contrário, ele fez isso que eu estou dizendo que ele fez. Bom, irmãos, o que você acha que aconteceu? Quando acaba o argumento, começa o quê? A histeria. Vamos expulsar esse camarada daqui. Quem é esse mendigo aí para começar a ensinar a gente? O camarada é expulso, no final das contas. Bom, a cegueira religiosa
ela é marcada por 3 coisas aqui. Primeiro, alguém pode ficar tão preso às regras, normas, rituais, enfim, formas e tantas coisas, e esquecer o motivo central da nossa fé, Jesus Cristo. Isso talvez seja uma das principais marcas do típico religioso. Segundo, até possui muito conhecimento sobre as coisas da fé, mas nunca, verdadeiramente, teve uma experiência real de fé com o Senhor Jesus. E eu não estou falando aqui, irmãos, de cura, de prosperidade, de milagres, coisas... Não, eu estou falando de um encontro real com Cristo Jesus. A gente, às vezes, pode até falar muito bem sobre Jesus, mas a pergunta é, será que já nos encontramos com Ele de verdade? Será que experimentamos como esse mendigo aqui experimentou? Terceiro, geralmente usam a religião para amedrontar as pessoas, ao invés de convencê-las. O que venceu a cegueira religiosa? A palavra de Jesus. Mais uma vez. Em quarto lugar, me acompanhe. A cegueira espiritual. Verso 35. Diz assim: Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Bom, eu disse, a progressão da fé daquele homem chega ao final. E aquele homem está progredindo, está caminhando. Parece que quando Jesus ouve saber que quando ele foi expulso, é como se Jesus dissesse assim, agora ele está pronto. Só faltava isso. Queria ver se ele estava realmente interessado. Queria ver se ele estava prezando pela sua própria vida ou reputação. Agora é a hora. Jesus se encontra com ele. E agora sim, perdão, não é mais a cegueira física que Jesus combate, é a cegueira espiritual. Você crê no Filho do Homem? Ele responde, quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse Jesus, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio. Veja, irmãos, o milagre aconteceu. Se você achou extraordinário um cego de nascença, talvez de 20, 30 anos de idade, voltar a enxergar, depois que alguém sujou sua cara de lama e ele lavou num tanque, o maior milagre é esse aqui. O homem diz, sim, Senhor, eu creio. O homem crê que aquele homem que está diante dele é o enviado de Deus. E como eu disse para você, só Deus podia curar um cego de nascença. Por implicação, ele crê que aquele homem é Deus. Bom, o texto é impressionante. E por mais que o texto diga, Senhor, eu creio, a frase continua, irmãos. E o texto diz, e adorou. Isso é importante para a gente porque aquele homem, ele está para além daqueles religiosos. Ele está para além dos fariseus, que eu acabei de dizer. Eles até têm conhecimento sobre Jesus. Veja, irmãos, quem está falando com ele é o homem que acabou de curá-lo. Alguém poderia pensar assim, imagina, o homem que te curou, né? Ou o homem que fez um bem muito grande para você. Ele chega para você e fala assim, olha, eu vou te apresentar aqui o Filho do Homem. Aquela pessoa provavelmente estaria interessada. Aquela pessoa provavelmente daria atenção, porque foi aquela pessoa que o curou. Mas, irmãos, o texto não diz que aquele homem está apenas acenando com a cabeça. Igual a gente faz. A gente prega e vê um monte de gente fazendo assim. Não está nem ouvindo o que a gente está falando. Não foi isso que aconteceu. Aquele homem não aderiu uma nova mensagem na sua vida. Como às vezes, a gente faz também. Jesus eu também quero. Aí a gente coloca ali Buda, Maomé, Jesus, tudo o resto junto. Isso aqui eu vou tentar também. Já tentei tudo, vou tentar mais essa coisa aqui. Não foi isso que o homem fez. O homem diz, sim, Senhor, eu creio. E o adorou. O homem não apenas consentiu com a cabeça, o homem derramou o seu coração. O homem não apenas aceitou Jesus com o seu intelecto, mas ele entrega e derrama diante de Cristo todo o seu coração. Ele adora Jesus Cristo, irmão. Isso aqui ou é idolatria, ou é uma adoração verdadeira, porque diante dele está o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Não é brincadeira, esse homem não apenas teve os seus olhos colocados no lugar e agora ele enxerga naturalmente, como ele enxerga mais espiritualmente do que todas as pessoas que estão diante de Jesus. Ele o adorou. Bom,
Jesus encerra versos 39 ao 41. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Aqui, irmãos, nós encerramos falando da cegueira espiritual. Um pouco diferente da cegueira teológica, da cegueira religiosa, é a cegueira espiritual. O que é a cegueira espiritual? A cegueira espiritual diz que todos os homens nascem cegos. Todos, sem exceção. Tal como a cegueira física, todos os homens nascem limitados, dependentes, cheios de limitações em vários níveis, cheios de problemas. Principalmente, o homem não pode ver a luz da glória de Cristo. É assim que todos os homens nascem. Mas perceba que, no exemplo de Jesus, parece que tem alguns homens que são cegos e outros que enxergam. Presta atenção. Ok? No exemplo de Jesus, alguns homens são cegos e outros enxergam. Mais que isso, Jesus vira para os fariseus e diz assim: vocês não são cegos. Você tem que entender que a questão é de perspectiva. Eu vou explicar para você. Na perspectiva que Jesus coloca aqui, sim, de novo eu repito, todos nascemos melhor, cegos espiritualmente, até que Cristo abra os nossos olhos. Como diz o salmista, pela tua luz, vemos a luz. Mas aqui, nesse exemplo, o que Jesus está dizendo aqui existem dois tipos de pessoas. Aqueles que no mundo são cegos, mas se aceitam como cegos, se reconhecem como cegos. E existem os outros cegos que não aceitam e não se reconhecem como cegos. São aqueles que Jesus chama que enxergam. Por isso ele está dizendo, quando a minha luz chega, aqueles que se reconhecem cegos passam a ver. E aqueles que não acham que são cegos, passarão a ser cegos. Ou seja, continuarão sem enxergar. Ou como ele vai dizer no final, a culpa permanece sobre vocês. Bom, eu quero encerrar falando 3 coisas aqui no final. Eu chamo de 3 passos em direção à luz. Fique tranquilo, não é aquela luz no final do túnel, né? Não. A luz aqui, irmãos, é Jesus Cristo. Ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas. Ele disse aqui em João 9, verso número 4, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Esse exemplo, essa história mostra pra gente, lembra, a progressão da fé daquele homem. Como aquele homem cada vez mais foi chegando mais perto da luz e mais perto da luz. Eu tracei aqui pelo menos 3 passos que aquele homem deu para a luz de Cristo brilhar na vida dele de uma vez por todas. Primeiro, assumir a deficiência. Exatamente o que eu acabei de dizer agora há pouco. Exatamente o que a gente acabou de ler. Tem um grupo de pessoas no mundo que se assumem deficientes e as outras não. Essa é a única diferença, pelo menos inicial, daqueles pecadores arruinados que vêm até Jesus Cristo. Eles se reconhecem como miseráveis, pecadores e dependentes de Deus. Essa é a única diferença, pelo menos a primeira diferença. A diferença aqui, irmãos, é que a atitude daquele homem é o oposto do orgulho dos fariseus. O problema é que, na cegueira espiritual, quem está cego, além de não saber que está cego, ele se torna guia de outros cegos. Esse era o problema dos fariseus. Além de não saber que eram cegos, se tornam guia de outros cegos. Por isso, eu viro para nós aqui hoje, para você que está aqui, e pergunto, você já assumiu a sua deficiência? Você já se aproximou de Cristo como quem estava tateando no escuro? Há 2 indicadores aqui para a sua vida. Primeiro, o pecado nos trouxe várias limitações em vários níveis. Assim como um cego de nascença, tão terrível quanto um cego de nascença, assim éramos a nossa vida também. Assim nós éramos diante das pessoas, diante do mundo, literalmente não tínhamos liberdade. Literalmente dependíamos dos outros, talvez não para atravessar a rua como um cego, mas principalmente para poder realizar as nossas fantasias, os nossos desejos, os nossos prazeres. Infelizmente, nós tínhamos limitações. Segundo, o pecado nos cegou para as cores belas e maravilhosas do mundo.
A segunda coisa que o pecado faz com a gente, além de nos limitar, é nos cegar para as coisas boas do mundo. Além de nos escravizar nas coisas ruins, nos cega para as coisas boas. Cadê as cores do mundo? Cadê as belezas? Cadê, de fato, e aí sim, como Bach diria, né? Os prazeres permissíveis da alma. Onde que estão? Sim, irmãos, há isso no mundo. Há alegria, há felicidade, há contentamento. Como eu disse aqui, a comunhão, as confraternizações, igreja reunida, as festas que fazemos, há muita coisa boa, há muitos prazeres, há muitos deleites no mundo. Mas, infelizmente, o pecado nos cega para essas coisas boas. E o pecado faz, inclusive, a gente estragar essas coisas. É como um cego de nascença. A gente nem conhece essas categorias. Parece que só existem os vícios, parece que só existem os prazeres, parece que só existe o pecado. O pecado é mais poderoso que você? O que é impossível para o homem é possível para Deus. Assuma a sua deficiência, que ele faz o resto. Segundo, negar a mendicância. A segunda coisa que aquele homem faz é levantar e andar. Primeira coisa, quando ele aceita receber o composto de lama nos olhos, ele assume, sim, sou cego. Preciso de uma intervenção, sei lá o quê, mas preciso. A segunda coisa é, ele levanta e anda. Ele sai daquela situação de prostrado e vai até onde aquele homem mandou ele ir. A situação, irmãos, de mendicância é algo terrível. Vulnerabilidade, perigos, miséria, fome. A gente só pode imaginar quão terrível é uma situação de rua. Ou, nesse caso, uma pessoa em situação de rua deficiente. Pior ainda. Mas e se eu te falasse que ainda tem uma coisa pior do que essas duas coisas? Sabe o quê? Pior do que a deficiência, pior do que a situação de rua, sabe o que é? É se acostumar a viver pedindo esmola. Infelizmente, pior do que viver lá é viver acostumado a pedir esmola. E não sei se você já parou a pensar no sistema de esmola, mas a esmola para aquela pessoa, irmãos, é a melhor coisa na vida dela. Porque naquele momento é o que vai resolver ali um problema de necessidade urgente na vida dela. Ela está com fome, é com aqueles trocados que ela vai comer. Ela está com sede, é com aqueles trocados que ela vai beber. Enfim, por aí vai. Cada necessidade que você pensar, ela vai sanar com aquele pouquinho de esmola que ela ganhou. Mas uma coisa a esmola não pode fazer pela vida dela, sabe o que é? Tirar ela daquela situação. Na verdade, a esmola torna ela dependente de mais esmola. E esse sistema de esmola é um ciclo interminável que só vai acabar com a morte daquela pessoa. Não acaba. A esmola sustenta o sistema de esmola que vai continuar até o final. Já parou para pensar nisso? E aí, quando você volta para o pecado não é exatamente assim. Nós não nos satisfazemos com pequenas doses de prazer e contentamento e alegria e riso e festa em nossos dias. Nós não nos satisfazemos com coisas pequenas que não resolvem o nosso problema, que não nos tira da situação que estamos. Pelo contrário, só nos afunda cada vez mais, inclusive até a nossa morte. Assim é o pecado na vida do homem. Por isso, irmãos, a solução daqueles dois apóstolos na porta chamada Formosa, em Atos capítulo 3, é algo deslumbrante. Lembra? Há alguns paralelos ali. O coxo lá também é de nascença, né? Embora a deficiência é diferente, mas a experiência talvez seja parecida, porque ele nasceu naquela condição. Segundo, os dois são mendigos, os dois estão à porta de algum lugar, os dois estão pedindo esmola, até que aparecem dois anjos enviados de Deus naquele lugar. Dois homens, irmãos, com um rosto resplandecente. A luz do mundo chega no mundo, e aí quando eles se aproximam daquele homem, aquele homem esperançoso, diz o texto, ele estende as mãos, achando, agora eu vou arrebentar, meu irmão, vou ganhar uma grande esmola. Pedro olha para ele, a primeira coisa que Pedro diz é, olha para nós. Há um mistério aqui, irmãos, os teólogos gostam de trabalhar esse ponto, porque a primeira coisa que Pedro fala é, olha para nós. No sentido de dizer, talvez aquele homem, a gente não sabe para onde ele estava olhando, provavelmente como um mendigante, olhando para o chão, estendendo as mãos, ou até olhando para as mãos dele. Ele diz, olha para nós.
para que você veja quem é a igreja do Deus vivo. Quem está emitindo o brilho da glória de Deus sobre o mundo? Olha para nós. E aí Pedro diz a famosa frase: não tenho esmola para te dar. Não é isso que ele disse? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Entende? Eu não tenho esmola para te dar, porque se eu tivesse esmola, eu resolveria o seu problema imediato, mas você continuaria nessa mesma situação. Mas o que eu tenho é Jesus Cristo, e Jesus Cristo transforma a vida do homem. Levanta daí, rapaz, e vai trabalhar. É isso que acontece com ele, um milagre poderoso. A solução, irmãos, não é esmola, a solução é Jesus. Por isso que o segundo passo em direção à luz é negar a mendicância. Quantas pessoas estão com a vida arruinada, destruída, num poço? Irmãos, não fiquem pasmados com isso. O fundo do poço, ou melhor, no fundo do poço, sempre há espaço para mais. Para mais o quê? Para ir mais fundo. Sempre há. Não se espantem com isso. Já cheguei ao fundo do poço. Se o ser humano estiver só, dentro do seu orgulho, ele vai cavar mais fundo, cada vez mais. Satisfeito e acomodado com as esmolas da vida, ele vai cada vez mais fundo. Bom, negue a sua mendicância e se aproxime da luz. Terceiro e último lugar para a gente encerrar. Que a água está acabando. Confiar sem ver. Curioso dizer isso, né? Confiar sem ver. Já parou para pensar que quando Jesus encontra o cego de nascença, e eu já disse, ele poderia ter curado ele imediatamente. Ou como o outro cego que ele cura em Marcos, que vê homens como árvores, ou seja, ele tem uma visão parcial. Jesus manda aquele homem fazer uma caminhada. A gente não sabe a que distância estavam do tanque de Siloé. O tanque de Siloé ficava no sul da cidade de Jerusalém. Provável que ele tenha andado um pouco ali, ou bastante, tateando no escuro, precisando da ajuda de alguém, para ir até o tanque e ser curado. É curioso pensar nisso, porque quando Jesus dá ordem para ele, ele ainda não enxerga. Já parou para pensar nisso? Ele ainda não enxerga. Irmãos, isso aqui é um retrato meu e seu aqui. Eu vou explicar para você. Quando eu falo confiar sem ver, eu não estou falando salto no escuro, já vou falar disso. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nós, todos nós aqui, nenhum de nós vimos para crer. Lembra? Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Não há nenhum Tomé aqui dentro. Não há. A gente não precisou tocar nas feridas. A gente não precisou ver e enxergar Cristo na nossa frente. Como, por exemplo, Paulo viu Cristo na estrada de Damasco. Não vimos, mas nós cremos, irmão. De um jeito maravilhoso e assombroso. Quando eu penso nisso, meu corpo treme. Nós cremos. Ele é real. Aí alguém pode perguntar, mas como, Miguel? Aí eu posso dizer assim, ei rapaz, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego, mas agora eu vejo. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. Confiar sem ver. E como eu disse, só para ajeitar isso aqui, né, é minha rincha com Kierkegaard aqui, eu sempre gosto de explicar essa, não é um salto no escuro, e eu vou dizer já porque eu não acredito no salto no escuro. O salto no escuro, irmãos, é um salto de existência. Kierkegaard tentou explicar essa conversão de que é como se o homem saltasse no escuro e é como se ele saltasse num mundo em que ele não sabe muito bem o que vai acontecer, mas ele confia, ele vai. Não é isso que acontece. Pelo simples motivo que é verdade que estamos no escuro. Ele também estava. Mas a gente não está sozinho. Quando ele fala para a gente ir no escuro, irmãos, ele pega na nossa mão e ele atravessa a rua com a gente. Veja, eu vou ler para você exatamente o versículo que você sabe de cor. De cor. Salmo 23, verso 4. Olha o que está escrito lá. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Pode dizer amém? Então é isso, irmãos. Se a gente reconhecer a nossa fragilidade, miserabilidade, se a gente negar o lugar que estamos, a situação que estamos,
e crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração, então nós teremos a luz do mundo brilhando em nossos corações. Amém? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante, Senhor, do que uma espada de 2 gumes, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela penetra profundo em nós, Senhor, em lugares que nem conhecemos. Ela sonda os nossos corações e nesse momento, Senhor, ela traz vista aos cegos. Ela quebra e destrói o nosso orgulho, Senhor. Não somos como aqueles fariseus que estão dizendo, por acaso somos cegos? Não, pelo contrário, Senhor. Nós estamos dizendo, Senhor, que sem a tua luz, nós estamos perdidos, ó Pai. Nós reconhecemos, Senhor, que foi a tua luz que brilhou em nossos corações. E que nos fez enxergar, Senhor, pela primeira vez em nossas vidas. Nós que só conhecíamos o pecado, que só conhecíamos a tristeza, que só conhecíamos a dor, que só conhecíamos os vícios, que só conhecíamos o pecado. A única alegria que tínhamos eram aqueles 5 minutos roubados que passam muito rápido. Ah, Senhor, mas um dia o sol nasceu em nossos corações. O dia nublado foi embora e a tua luz brilhou dentro de nós. E pela tua luz vemos a luz, Senhor. E como aquele cego, Senhor, embora não temos muito conhecimento, nós podemos dizer, eu era cego, mas agora vejo. Obrigado, Senhor, pela tua luz brilhando em nós. Mas eu oro também, Senhor, pelos meus irmãos, pelos nossos amigos, Senhor. Que talvez, Senhor, estejam ouvindo essa pregação, mas com o coração entristecido. Se perguntando se já viram a luz. Se perguntando por que é que eu não consigo sair da situação que estou. Por que é que mesmo sabendo que esse lugar não é bom para mim, mesmo sabendo que a esmola não me sustenta, mesmo sabendo que o pecado irá me destruir, eu não consigo sair desse lugar que eu estou, eu não consigo tomar uma decisão. A minha oração vai para esse tipo de pessoa, Senhor. Para essas pessoas que nós amamos tanto e nós clamamos a Ti, Senhor. Vem sobre eles, Senhor. Faz amanhecer em seus corações. Brilha a tua luz, Senhor, para que a tua glória seja vista através da vida dessa pessoa. E que de uma vez por todas, Senhor, ela consiga, Senhor, através da tua luz, se chegar à luz. Para que o teu nome seja glorificado. Quando as tuas obras forem manifestas através de nós, o teu nome será glorificado. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós que como igreja, Senhor, estamos aqui reunidos. A PIB de Juscelino, na Igreja Batista da Graça, não à toa, não por coincidência, mas para ouvirmos, Senhor, da Tua palavra hoje, que a noite se aproxima, Senhor. E que precisamos trabalhar enquanto é dia. Os nossos irmãos lá em Nova Iguaçu, nós aqui em Juscelino, cada um em seu lugar, trabalhando, Senhor, a cada dia. Não é momento de recuar. Não é momento de baixarmos a guarda. Não é momento de descansarmos. É momento, Senhor, de trabalharmos na Tua seara. Então, dai-nos força, Senhor. O ano está virando, Senhor. O próximo ano já está chegando, já está às portas, Senhor. 2023 virá. Não sabemos o que está vindo por aí, mas nós sabemos em quem temos crido. Sabemos que Tu és poderoso, Senhor. Nós não controlamos o amanhã, mas nós servimos ao Deus que tudo vê e que tudo controla. Então, Senhor, tem misericórdia de nós. Misericórdia da Tua igreja. Nós oramos por amor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.